Pedro dorme tranquilamente, pensando que tudo está saindo conforme o planejado, quando de repente o telefone toca. Ele atende e fica satisfeito ao saber que é Ayrton. Pedro explica que desde quando ele ficou sabendo que o dossiê já estava com ele está comemorando. Enquanto isso, André e Graça escutam a conversa dos dois. Pedro fica ainda mais satisfeito no momento em que escuta Ayrton dizer que eles precisam de marcar um lugar para ele entregar as provas para ele. Pedro fala que no final das contas ele vai conseguir enganar todo mundo. Diz que vai se livrar desse problema e ainda vai sair como um herói. E em seguida pergunta como é que eles vão fazer e avisa que ele já esperou demais. Por isso, quer aquelas provas nas mãos dele o mais rápido possível. André e Graça continuam observando tudo que Ayrton e Pedro falam. Pedro não gosta nada do local marcado para ele encontrar com Ayrton, mas não questiona muito, pois afinal de contas, o que ele mais quer é se livrar de vez desse problema. Novela topíssima. Minha Flor tenta convencer a doutora Vera que ela já está muito bem, por isso já pode ter alta. Mas a doutora Vera fala que gostaria que ela ficasse mais um dia. Nesse exato momento, André se aproxima delas e diz para Minha Flor que ele está muito feliz com a recuperação dela e em seguida pede para falar com a doutora. André explica que ele precisa das roupas de Ayrton, pois ele precisa levá-lo com ele para, enfim, pôr as mãos no sócio de Taylor. Ele não conta que esse sócio é o Pedro. A doutora Vera fala que não vai liberá-lo de jeito nenhum, pois ele ainda não está em condições de sair. André percebe que não vai ter acordo com ela, por isso finge que aceita a decisão dela. Ele conta para Graça que a doutora não quis liberar Ayrton e pede para ela dar um jeito de descobrir onde estão as roupas dele e assim que encontrá-las, pede para trazer para ele. Graça fala que ela vai dar um jeito de descobrir imediatamente, como eu disse agora há pouco, na cabeça de Pedro. Tudo está saindo conforme o planejado, por isso ele está feliz da vida. Ele liga para o PR e avisa que em pouco tempo eles vão estar livres do problema que Bruno arrumou para eles e pede para ele retornar assim que acordar, pois eles precisam comemorar em grande estilo. Enquanto isso, Paulo Roberto acorda e reclama da hospedagem. Bruno fala que percebeu que ele não teve uma boa noite de sono, mas diz que ele pode ficar tranquilo, pois ele vai conversar com Almeida e vai pedir para ele arrumar um colchão super confortável para ele. Irritado, Paulo Roberto pede para ele ficar calado. Diz que Bruno pode parar de fazer graça, pois ele com certeza não vai ficar ali por muito tempo. Pedro lava o rosto e pisa pela última vez no escritório da peixaria. Ele pega suas coisas e sai rapidamente, pois até esse momento ele acredita que Ayrton está cumprindo com tudo que combinou com ele. Ele fala que aquele dia está perfeito, está lindo. Entra em seu carro e sai.
Graça consegue as roupas de Ayrton e leva para André. Ele pede para ela distrair a doutora Vera, que ele vai dar um jeito de sair com Ayrton. Graça faz conforme o combinado com André. Ela distrai a doutora enquanto André sai com Ayrton. Pedro leva um baita susto quando a amada de Edivaldo entra na frente do carro dele. Ela pergunta onde é que ele está indo. Ele não gosta da pergunta dela e fala que não interessa, pois ele não tem que dar nenhuma satisfação para ela e pede para ela sair da frente. Porém, ele decide escutar o que ela tem a dizer. No momento em que escuta ela perguntar se ele está indo substituir Edivaldo, pois o marido dela não merece trabalhar duro enquanto ele está de boa. Pedro pergunta do que ela está falando e, ao saber que o esposo dela está de plantão desde o dia anterior, ele vai imediatamente rumo ao hotel. A doutora Vera fala que vai mandar preparar a papelada para alta de Minha Flor e fala que ela vai ter que prometer que não vai cometer nenhum exagero. Minha Flor fala que ela tem a palavra dela. Depois de falar com Minha Flor, a doutora Vera leva um baita susto ao saber que André levou Ayrton com ele. Pedro fica apavorado e percebe que alguma coisa está errada ao ligar para Taylor e também cair na caixa postal. Ele tenta falar com Paulo Roberto novamente e deixa um recado na caixa postal. Pede para o PR ligar para ele imediatamente. Assim que ouvir aquela mensagem, diz que ele tem certeza que está acontecendo alguma coisa errada. Pedro chega na frente do hotel, meio sem saber o que fazer. Ele sai do carro e caminha naturalmente rumo à recepção. Pedro vê que José está no telefone e tenta entrar sem falar com ele, porém não consegue. Pedro fala que ele vai subir para falar com Edivaldo, pois ele deve estar lá na suíte. Ele aproveita que José fala um pouquinho demais e descobre que até o canarinho estava lá. Nessa hora, ele se lembra que Ayrton descobriu que Bruno havia entregado as provas que tinha contra eles, justamente para Canarinho, e fica mais apavorado ainda. Pedro inventa uma mentira para José e acaba o convencendo que o marido de Inês está envolvido em coisas erradas. José fala que já esperava por isso. Fala que Inês deve ter o convencido a se meter no que não deveria, com aquela mania de grandeza dela. Pedro diz que ele tem razão, pois as pessoas realmente fazem qualquer coisa por dinheiro, e Edivaldo não é diferente. Beatriz conta para Rafael que naquela manhã ela vai conversar com Paulo Roberto. Rafael diz que vai com ela. Beatriz fala que é melhor não, pois depois de tudo que aconteceu, o melhor que ele faz é retornar para a faculdade e retomar a vida dele aos poucos. Carlos fala que Beatriz tem razão, pois se ele ir ver Paulo Roberto, vai ficar mal. Se ficar em casa remoendo o que aconteceu, também não vai fazer bem para ele. Por isso, o melhor que ele faz é ir para a faculdade. Rafael decide seguir o conselho deles e fala que realmente, talvez seja melhor ele voltar para a faculdade mesmo. Carlos conta que vai passar na casa da Madalena e pegar Antônio para visitar Sofia.
Beatriz pergunta se ele ainda não sabe que ela está na suíte. Carlos diz que Sofia preferiu não contar nada para deixá-lo descansar um pouco e, além do mais, ainda é necessário tomar cuidado, pois Pedro não pode saber que Sofia voltou para a suíte. Rafael fala que até que enfim Pedro vai se dar mal. E falando em Pedro, ele se aproxima da porta da suíte para ver se descobre alguma coisa. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.